Podemos sentar, meus irmãos e irmãs. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. Olha só que interessante, hoje a nossa primeira leitura e o nosso evangelho revelam para nós uma coisa muito importante na vida de todo cristão: a humildade. Sem a humildade, nós nos tornamos como pedras na vida, imóveis, imutáveis. Outro dia eu ouvi um casal partilhando uma coisa e eu achei muito interessante. E eles diziam assim: toda vez que a minha mulher vinha falar que eu estava fazendo alguma coisa errada, eu ia e reclamava de alguma coisa que ela fazia errada. Então ela chegava para o marido e falava assim: marido, você está deixando o quarto muito desorganizado. Aí o marido falava assim: mas você também não dobra as roupas direito? E aí falava assim: fulano, você me ajuda aqui a arrumar tal coisa? Eu não, você não me ajudou quando eu te pedi. E aí a gente vai percebendo que às vezes nas nossas relações, a gente, ao invés de perceber e ter a humildade de ver que a gente também erra, a gente entra num lugar de defensiva. E isso acontece dentro da família, acontece dentro da igreja, acontece no nosso trabalho. E o problema é que quando a gente não enxerga que a gente também erra, a gente nunca cresce. E o problema disso é que a gente ainda fica ferindo as pessoas à nossa volta. E a nós mesmos também. Uma pessoa que não permite perceber-se humana, falha, vive sofrendo. Porque ela não consegue fazer as pazes nem com ela mesma. E é interessante que na contramão do mundo, né? Porque o mundo o tempo inteiro tenta nos colocar num lugar de que a gente tem que ser perfeito. Eu tenho que mostrar uma imagem de perfeição nas redes sociais, tenho que mostrar uma imagem de perfeição diante do meu trabalho, diante aqui da igreja. E a gente vai perdendo a capacidade de ouvir alguém apontar algo para nós, um erro ou um equívoco, e a gente perceber que a gente de fato pode mudar, que a gente pode ter errado, e que está tudo bem. Nós vemos Jesus mostrar para nós, e ele vai observando aquele povo tudo ali procurando os primeiros lugares. Eu sei que não é o problema dessa comunidade aqui, porque todo mundo senta só no fundo. Nunca vi vocês gostar tanto de um fundo igual aqui. Eu tenho que falar assim: gente, por favor, senta aqui na frente, né? Eu tenho quase que pedir, implorar para vocês virem aqui para frente. Então esse não é um problema aqui. Mas às vezes na nossa vida, a gente acaba ocupando esses lugares do primeiro de outras formas. Às vezes com a nossa rigidez, com o nosso orgulho, com a nossa ideia de superioridade. E quantas vezes na nossa comunidade a gente vê pessoas com uma vida religiosa nota 10, quando a gente olha a olho nu, mas que não leva para a realidade o que ela fala aqui dentro. Que sabe as orações de có e salteado, reza até de cabeça o credo constantinopolitano, agora eu acertei. Fala até de cabeça este credo, mas não vive a palavra. É claro, se você sabe esse credo e vive a palavra, não é de você que eu estou falando. Se você sabe as orações de có e salteado e vive o que Jesus ensina, não é de você que eu estou falando. Eu estou falando de quem se apega a uma estética religiosa, mas esvazia o seu coração. É quem repete lindamente as palavras de Jesus na comunidade, ou até nas redes sociais, quando vai militar ou brigar com alguém, mas na hora da caridade não vive. Na hora de ter contato com o ser humano, no cuidado, no carinho, ou até mesmo de cuidar da própria família, parece que não conhece Jesus. Às vezes até dentro de casa, gente que se diz muito religiosa, mas que vive em pé de guerra com todo mundo. E isso é sim uma grande hipocrisia nossa. Nós como religiosos, como cristãos, somos os primeiros que devemos levar a reconciliação, e não a guerra, e não o ódio, e não a briga. E se você acha que você só tem esse caminho de solução,
você precisa ter a humildade de perceber que está errado. E ter a humildade, gente, não é uma coisa muito fácil. Eu gostaria de poder dizer para vocês que não, isso aí é só você rezar um cadinho que resolve. Mas precisa de um esforço danado de dentro da gente. E eu digo isso porque eu tenho sentido cada vez mais nesse lugar. No lugar em que a tentação de perder a humildade é cada vez maior. Abrindo, peço a possibilidade de abrir esse parênteses aqui com vocês e partilhar uma coisa que eu tenho rezado nesses últimos tempos. Como quem me acompanha nas redes sociais sabe que minhas redes sociais têm um alcance muito grande e isso tem mexido um pouco a minha cabeça. Eu tenho me sentido tentado a cada vez mostrar menos Jesus e mostrar mais a mim. E essa é uma realidade que a gente sempre corre o risco, seja em grande ou em menor escala. Se eu tivesse ou se eu não tivesse a rede social, aqui na comunidade eu poderia fazer o mesmo. No fundo, acho que esse exercício da humildade é algo que a gente tem que fazer constantemente. Pensar, rezar. Lá nas redes sociais eu recebo muita crítica. Crítica construtiva, muita crítica destrutiva. E eu fico pensando, o que Deus quer de mim no meio de tudo isso? O que Deus quer de mim? Nos últimos 6 meses, os vídeos passaram de 45 milhões de visualizações. E aí vem no meu coração uma coisa assim, nossa, com certeza uma coisa maravilhosa. Mas por outro lado, eu tenho medo de me perder. E eu estou partilhando aqui com vocês como alguém que escreve uma carta aberta para a comunidade, como também um reforço para o exercício da minha humildade. E se qualquer vez na vida de vocês, que vocês verem que eu não estou exercendo a humildade no meu ministério, seja aqui na igreja, seja nas redes sociais, me lembrem disso. Conversem comigo como minha mãe conversaria. Conversem comigo como alguém que quer ajudar. Não como alguém que critica apenas. Bem, vamos mudar de assunto, né? Tem uma história que eu queria partilhar com vocês, que é o seguinte. Reza a lenda que tinha 3 monges, e o diabo aparece para esses 3 monges. E aí o diabo pergunta assim para os monges, o que vocês mudariam no passado, se eu pudesse dar a vocês o poder de mudar o passado? E aí o primeiro monge falou assim, eu impediria que você tivesse tentado Adão e Eva, para que o pecado nunca tivesse entrado na humanidade. Monge esperto. O segundo monge pensou assim, eu vou ser mais esperto ainda. Eu impediria que você, diabo, tivesse caído na tentação e se tornado quem se tornou, para que você nunca tivesse abandonado o céu. E aí o terceiro monge, então, quando chegou a vez dele, ele se ajoelhou, fez o nome do Pai e fez a seguinte oração: Senhor, dá-me a graça de perdoar a mim mesmo sobre aquilo que eu deveria ter feito e eu não fiz, sobre aquilo que eu deveria ter vivido e eu não vivi, e dá-me a graça de sempre me manter humilde, para perceber que eu continuo podendo mudar junto da tua presença. E aí nessa hora o diabo dá um grito e desaparece. E os monges então perguntam, mas por que você fez essa oração? Por que você não falou o que você mudaria no passado? E aí o monge então diz, primeiro, porque com o diabo a gente não barganha. Segundo, que ele não tem objetivo nenhum em fazer bem para nós. E terceiro, é que não há nada que a gente possa fazer para mudar o passado. Por isso que o passado nós temos que entregar nas mãos misericordiosas de Deus, para que Ele nos perdoe. O futuro entregamos nas mãos da graça de Deus, para que Ele nos guie. E o presente fica nas nossas mãos, juntas às mãos de Deus, para que Ele nos santifique. Olha só que bonito. Talvez diante da vida, a gente acaba perdendo a humildade até mesmo em não querer nos perdoar.
ou perdoar o erro daqueles que um dia erraram conosco. Mas na humildade, a gente entrega tudo isso na mão misericordiosa de Deus. E perdoa, se reconcilia e percebe que a vida mesmo acontece no hoje. Nós não temos poder sobre o passado e nem sobre o futuro. Só temos poder sobre o agora. E que nós sempre tenhamos a humildade de perceber que no agora nós sempre poderemos melhorar. Que Deus nos inspire constantemente a não termos vergonha de reconhecer quando erramos. A não termos vergonha de não reconhecer quando nós precisamos de mudança. Somos humanos, somos pecadores. E quanto mais nós tivermos coragem de enxergar isso em nós, mais nos aproximaremos da santidade. Porque é quando a gente reconhece o erro, é que a gente pede perdão. Que Deus nos inspire todos os dias a reforçar cada vez mais um coração humilde. Não preocupado com a glória, com a graça, não chamando os ricos ou os poderosos, mas chamando aquele que talvez não tem nada para te dar em troca. Às vezes você vai fazer uma boa coisa para alguém que não vai ter nem um sorriso para te devolver, que não vai ter nenhum obrigado. E é nessa hora que você vai encontrar verdadeiros tesouros. Porque a bondade mesmo, a gente tem que fazer por todos, inclusive por quem mais precisa. E às vezes os que mais precisam não conseguem nos oferecer nada na hora, nem o obrigado que a gente esperaria. Que Deus nos inspire todos os dias a fidelidade à sua palavra, à sua Eucaristia e a sempre nos reinventar como ser humano. Deus nos abençoe hoje e sempre.